escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus. A sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. Iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará. Com armas de defesa, se temos de Amém. Glória ao Senhor. Nosso Deus é digno de toda a honra,
Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei.
tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Amém. Nós estamos nesse mês de setembro na campanha de missões nacionais. E o nosso tema é a solução é Jesus Cristo. Mas Jesus é a solução para quê? Porque eles não definiram, né? Porque Jesus é a solução para tudo. Qualquer problema, a solução é Jesus. Qualquer doença, a solução é Jesus. Para a separação do homem de Deus causada pelo pecado, a solução é Jesus. Então, Jesus Cristo é a solução. E nós, que já fomos alcançados um dia por essa graça, precisamos compartilhar dessa graça e do seu grande amor por nós até que Ele venha resgatar, levar de volta a sua igreja. Vamos cantar ao Senhor. Tua graça me alcançou,
até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo eu vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Para que o mundo creia e te pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder. Para que o mundo creia em Deus, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou. Glória ao Senhor. Os irmãos podem se sentar. Quarta-feira, 13 de setembro, estaremos reunidos para orar. A sala de oração missionária funcionará das 9 às 20 horas na Iboa. Faça parte desse projeto. Informações com Solano Zulay no 982 33 0660. Quarta-feira, 13 de setembro, às 19 horas na Iboa, teremos o Desperta Débora. Convidamos todas as mães biológicas e espirituais para orar por seus filhos. Junte-se a nós. Informações com Natasha Israel no 988686521. Nosso tema do ano é Igreja que Ora. Invista nessa prática e venha orar conosco todas as quartas a partir das 20 horas. Participe dos cultos de oração e experimente o poder da igreja que louva, intercede e medita na palavra de Deus. With foes on my left and fears on my right, they think that I'm all by myself in this fight, but they do not know the infinite size of the God who is by my side. Hey, under fire, but my Goliath, standing in the shadow of the Almighty. I ain't lying, just testifying. Man, I'm talking about a big God, big
Não perca o próximo Incendeia, dia 15, às 20 horas. Caminhada Evangelística, sábado, 16 de setembro, às 9 horas, no Parque Rangedor, entrada principal em frente à segunda quadra de esportes. Participe, use roupas leves e traga sua garrafinha de água. Informações com Solano Zulay no 982 33 0660. Todos os sábados, às 15 horas na Iboa, temos o encontro dos embaixadores. Venha participar. Informações com Patrício Câmara e Lendel Gomes no 981 37 1000. Vem aí o segundo encontro de líderes de PGM. Você que é líder não pode ficar de fora. Venha e traga seu líder em treinamento ou aquela pessoa que tem potencial para liderar um PGM. Vai ser uma tarde de muito aprendizado, bate-papo e aquela deliciosa comunhão que jamais pode faltar. Dia 16 de setembro, às 17 horas no Salão de Festa Latouche Residência. Informações com Robson Pereira e Ana Paula Silva no 988 88 49 70 ou no 988 88 49 69. A juventude estará reunida no sábado, 16 de setembro, às 19 horas na Iboa, para o pós-retiro jovem. Informações com Orlando e Ceissa no 984 64 8820. A Coordenadoria de Homens promoverá um momento exclusivo voltado para temas relativos a homens cristãos, no dia 29 de setembro, sexta-feira, às 20 horas aqui na Iboa. Na oportunidade, a palavra será ministrada pelo pastor Valdir Lucena, da Igreja Batista da Orla de João Pessoa. Homens, aproveitem essa maravilhosa oportunidade. Traga seus filhos e convide amigos. E no dia 30 de setembro, sábado, teremos o tradicional Jantar do Amigo. Essa programação tem como objetivo de evangelização dos nossos amigos. Se você tem algum amigo que gostaria de convidar para participar desse momento, entre em contato com Marco Aurélio no 988 47 4707, Valmir Batista no 99102 1528 ou na Secretaria da Igreja no 3248 5407 para adquirir os ingressos e obter mais informações. Salve essa data, 30 de setembro, sábado, às 19h30 no Rei de França Buffet. Corra, as vagas são limitadas. Os dízimos e as ofertas são um meio para servir a Deus com uma parte dos recursos que Ele coloca em nossas mãos. Com a sua contribuição, a nossa igreja é mantida e o reino de Deus é anunciado a mais pessoas. Para dizimar e ofertar, use a chave Pix da Iboa e envie o comprovante para o e-mail financeiro@iboa.com.vc. Se preferir, deposite. Bom dia, amada igreja. Bom dia. Melhorou. Parece que o povo não tomou café. Nós estamos aqui para fazer um momento de missões. Meu nome é Hilton, para quem não me conhece, e a gente vem tentando fazer missões todos os dias. Nós acabamos de cantar Até que Ele Venha. A nossa responsabilidade é anunciar o Evangelho, é anunciar Jesus, fazer missões onde quer que a gente esteja. Nós vamos passar um vídeo narrando uma história, narrando mais um de vários exemplos, de vários episódios relacionados exatamente a missões, e que me chocou muito, que me chocou no sentido de perturbar positivamente, dizer que, Senhor, nós precisamos fazer mais, nós precisamos agir mais. E compartilhei com o meu líder Solano, e a gente comungou da mesma alegria, dizer assim, cara, a gente precisa fazer mais, a gente precisa se mobilizar mais. Pode passar, pode soltar o vídeo, por favor. Existem muitos lugares no Brasil que precisam de você. Aqui na aldeia do Marajaí, é minha responsabilidade anunciar que a solução é Jesus Cristo. A minha experiência de conversão deu-se através do projeto Radical Amazônia. Esse projeto enviou 2 missionários para fazerem um trabalho de plantação de igreja aqui na comunidade do Marajaí. As missionárias tinham um trabalho com as crianças de discipulado, e através do discipulado eu tomei a decisão de receber Cristo como meu Senhor e Salvador.
O meu chamado missionário deu-se através do testemunho dos missionários que trabalharam aqui na comunidade do Marajaí. Deus foi colocando aquilo no meu coração, né, de que eu poderia também fazer parte daquilo que Ele queria fazer aqui no Marajaí e em outros lugares também, de ensinar as pessoas, né, de alcançar outras vidas assim como a minha foi alcançada. A solução é Jesus. A Kelma foi discipulada e ela depois já estava trabalhando para discipular outras pessoas. Eu sei que muitos pensam que missões é só ir para a Amazônia, ir para a África, ir para lugares distantes, mas missões a gente pode fazer na nossa casa. Quantos aqui ainda não fazem parte de um PG? Levante a mão. Ainda não fazem parte. Olha quantas pessoas que ainda não fazem parte de um PG. E seria importante você que está do lado, pegar um nome, aproveitar a oportunidade até para conhecer, e pensar também que sua casa, o seu ambiente, o seu lar, pode ser uma igreja, e deve ser uma igreja. Este momento de missões para implantação de igreja, foi implantada a igreja lá nessa cidade, nesse povoado no Amazonas, e começou a crescer. Eu fiquei muito feliz que eles começaram a construir madeira, muito interessante. Povo simples, povo humilde, que tinha um propósito: levar o Evangelho, não se envergonhar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Isso é importante. Fazer missões na nossa casa. Nós recebemos o chamado de liderar um PG, e a gente resistiu um pouquinho, porque a gente queria ficar na zona de conforto de ser liderado apenas. Mas pense na possibilidade de você abrir um PGM na sua casa, convidar seus amigos, convidar aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, aqueles que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. A melhor forma de a gente evangelizar é testemunhando, é falando, mostrando como é a nossa vida efetivamente e como isso é transformador. Que a gente possa refletir nesta manhã sobre o fazer missões no nosso lar, na nossa casa, e que possamos ser igreja onde quer que estejamos. Amém? Santo Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de refletir sobre o ID até que o Senhor venha. Essa é a nossa missão, Senhor, falar para aqueles que ainda não te conhecem do teu grande amor, falar do quanto o Senhor tem cuidado da gente, do quanto o Senhor tem sido misericordioso, mesmo com os nossos pecados, mesmo com os nossos erros. O Senhor tem tido compaixão todos os dias. Pai amado, em nome de Jesus, desperta a tua igreja, desperta a Igreja Batista do Olho d'Água, que possamos, ó Deus, fazer missões em nossas casas, que possamos contribuir também, se não conseguimos ir, mas que possamos, ó Deus, contribuir, que possamos dar ofertas, que possamos adotar um missionário. Pai amado, que haja de fato um arder em nossos corações por essa missão que é levar o Evangelho a toda criatura, como o Senhor nos ensinou, como o Senhor nos ordenou. Pai amado, em nome de Jesus, comove, movimenta, mobiliza e faça arder em nosso coração o desejo de servir todos os dias. Que sejamos missionários em nossas casas, que sejamos missionários em nossa rua, que sejamos missionários onde quer que estejamos, no trabalho, na escola, na faculdade, mas que o teu nome seja honrado e glorificado hoje e sempre, através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Teremos agora um momento de dízimos e ofertas. Convido os irmãos a abrir a Bíblia em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Amém? Leiamos.
Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. O contexto é sobre os israelitas que estavam em desobediência, principalmente no que tange aos dízimos e ofertas. Nesse texto, Deus convidou os israelitas a pôr a sua fé à prova, e hoje convida a nós, os cristãos, a fazer o mesmo. Nesse versículo, quando diz, traga um dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa, significa que estamos contribuindo para a manutenção da casa do Senhor. Com isso, a igreja pode ajudar os necessitados, contribuir com missões e fazer diversas programações. Também, quando diz, ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejo se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las, não devemos pensar nisso para ficarmos ricos, mas sim porque queremos ver a expansão, o crescimento do reino de Deus. Então, que possamos trazer os dízimos e as ofertas. Senhor Deus e Pai, Deus digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, nós te agradecemos por este momento aqui, Pai, e te agradecemos por cada dízimo, cada oferta depositada aqui, Senhor. Abençoa cada pessoa que depositou seu dízimo, abençoa também cada pessoa, Senhor, que não teve condições de trazer os dízimos e ofertas, Pai. Que em nome de Jesus Cristo venha estar conduzindo, abençoando cada pessoa que vai administrar, Senhor, os recursos, da sabedoria, discernimento, Pai. Abençoa essa igreja, Senhor, e que essa igreja seja usada, Senhor, para a expansão do Teu reino, Pai. É assim que nós choramos e te agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Meu nome é Jamile, para quem não me conhece, eu estou aqui muito feliz de fazer esse momento de oração, né, porque eu acho que a oração é a maior prova de amor que a gente tem, né, quando a gente ora pelo nosso irmão. Eu separei dois versículos aqui, um está em Salmo 66, 19, que diz assim, mas ele ouviu a minha oração e me respondeu, e outro em Filipenses 4, 6, que diz assim, não vivam ansiosos por causa de nada, ao contrário, orem a Deus em qualquer circunstância e peçam a Ele o que vocês precisam, e façam isso sempre com ações de graça. Esse texto ele me faz lembrar o tempo inteiro de como Deus nos mima, né? Como meu esposo sempre diz que Deus ele mima a gente, e que independente das circunstâncias, nós devemos orar, né? Às vezes Deus vai dizer um sim, às vezes Ele vai dizer um não, às vezes Ele vai dizer espera. E eu tive assim, duas situações que eu vou contar rapidinho aqui para vocês, como Deus mima. Há uns meses atrás, eu olhei para Deus, eu orei para Deus e disse assim, Deus, eu preciso ganhar um pouco mais. Né? E eu coloquei o valor. Mas só, Deus, que eu não posso trabalhar mais. Porque eu não posso mais dar plantão à noite, eu não posso deixar de ficar com os meus filhos, e eu trabalho, né, eu já tenho os meus pacientes, eu não posso trabalhar mais. E não era porque eu queria nada para mim, é porque eu precisava ajudar algumas pessoas, e eu precisava fazer algumas coisas.
E aí, os meses foram passando. Queridos, eu não sei dizer como, que para fechar o valor que eu tinha contado para Deus, um paciente meu me liga e diz assim: minha filha, é o seguinte, eu recebi uma gratificação e eu queria dividir com as pessoas que trabalham comigo. Então, eu transferi tal valor para a tua conta. E deu a mais do que eu tinha falado para Deus. Eu falei: Deus, eu não acredito. Eu falei: Deus, tu é demais, né? E uma outra situação assim, muito interessante é que, aqui nesse texto fala que a gente deve orar independente das circunstâncias, né? E o Benjamin é meu desafio, né? E chegou um tempo que eu parei de orar para Deus curá-lo. Porque eu falei: Deus, o Senhor não quer, né? É não, então tudo bem. Mas o Levi, ele ora todos os dias para Deus curar o Benjamin. Independente do que o neurologista fale, independente das circunstâncias. O Levi diz: cura meu irmão, Deus, em nome de Jesus. E eu voltei a orar, porque realmente nós não estamos pedindo para um ser humano, nós não estamos pedindo para ninguém, nós estamos pedindo, como as crianças cantam, para um Deus grandão, né? E aí eu voltei a orar, se Deus vai fazer, se Deus não vai fazer, se é para esperar, né? Isso não cabe a nós. Mas hoje eu entendo que eu preciso orar até que Deus me leve, ou leve Ele, né? Nós precisamos orar independente das circunstâncias. O que a gente precisa também ter em mente é que Deus, Ele nunca vai nos levar aonde a graça dEle não irá nos proteger, né? Independente da resposta dEle, a gente não entende, né? Às vezes a gente não entende o nosso futuro. Então, queridos, vamos orar. Eu vou mencionar agora alguns motivos de oração, porque quando a gente ora, os céus se abrem, o inferno treme e coisas novas acontecem na terra, né? Eu queria pedir que a gente se lembrasse, né, do terremoto de Marrocos, né, que mais de 1000 pessoas já morreram. Vamos orar, queridos. Pela catástrofe ambiental que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente precisa estar de joelhos pelo nosso país, né? Queremos agradecer, né, a família de Hélida e Emerson. Agradecem pelas orações da igreja, né? Mas a dona Nancy partiu para a glória e eles são gratos e vamos orar pelo consolo dessa família. Nós temos alguns motivos de gratidão, né? O retiro dos jovens foi uma bênção. A alta hospitalar do Samuel Monteiro, de 6 anos, né? Neto do irmão Marcelo, que a igreja orou por ele. Nós temos alguns pedidos de oração de saúde pelo Pedro, filho de Jocionari e Marcos, Joelina, mãe de Alexandra, gente, que vai fazer uma cirurgia amanhã às 6 da manhã, vamos colocar nossos joelhos no chão, Raimundo Lago, Janaína Araújo, por um tratamento de câncer, Maria de Luz Melo também, pelo tratamento de câncer. Só um parêntese aqui, passou uma reportagem de que o câncer aumentou muito nos jovens, né? E vamos colocar nosso joelho no chão, porque a gente não sabe ao certo o que está acontecendo. E só quem passou por isso sabe a dor, né, que é um tratamento desse. Vamos orar, igreja. Vamos orar pela Regina Siqueira, Tagil Ramos, Alessandra Barbosa, Raimunda Barbosa, mãe do irmão Laércio. E nós temos uma nova grávida para anunciar. É a Leda, esposa do Tiago. Ieda, esposa do Tiago, glória a Deus. Pedir que essa criança venha com muita saúde. Pelas grávidas, Sofia Cardoso, Gisele Andrade, Etienne Albuquerque, Monalisa Azevedo, Thaís Vasconcelos e Kézia Azevedo. Vamos orar a igreja pelo Ministério Pastoral, pastor Jedaías e pastor Flávio, pela diretoria, administração e líderes do ministério. Você pode orar no seu lugar, quietinho, pode orar com quem estiver do seu lado, tá? Vamos falar com o nosso Pai agora.
Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque nós podemos descansar, porque independente das circunstâncias, o Senhor cuida de nós. Nós não sabemos, Deus, o nosso futuro, mas o Senhor sabe. E nós queremos colocar, Deus, a nossa esperança e a nossa confiança em Ti. Nós estamos clamando, Deus, é para um Deus grandão, é para o nosso Pai querido, Pai. Nós queremos Te agradecer, Deus, por tudo que Tu tem feito nessa igreja, pelos nossos pastores, pelos ministérios, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, por cada família aqui representada, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, porque Tu tem ouvido a nossa oração, Pai. Perdoa, Pai querido, os nossos pecados. Nós colocamos, Deus, a vida dos enfermos no Teu altar, Senhor, Te pedindo, Deus, que Tu derrame a Tua cura, Pai, porque Tu podes, Senhor. Nós Te pedimos agora, Senhor, que Tu cuide das mulheres gestantes, Deus, que essas crianças venham cheias de saúde, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que Tu cuide, Senhor, do nosso país, Senhor, dessas catástrofes que vêm acontecendo, Pai. Cuida, Senhor, do que tem acontecido em Marrocos. Cuida, Deus, de todos os motivos, Deus, que a gente tem aqui para Te clamar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com os irmãos, porque nós temos um visitante todo especial hoje de manhã. Anthony, o papai João, a mamãe Nilma sonham com você há muito tempo. Deus deu a graça de você chegar a esse mundo trazendo tanta alegria, e nós nos alegramos por receber você hoje. Primeira vez. É tão bom receber você aqui na igreja. Neste lugar você vai aprender a palavra de Deus, vai crescer sabendo como Deus ama as crianças, ama a família. Você vai aprender sobre Jesus, o Senhor e Salvador. O desenvolvimento da sua vida é precioso para nós. Nós nos alegramos por você ter vindo a este mundo com alegria. O momento é tão singular quando apresentamos um bebê, porque é símbolo do quanto Deus valoriza a vida, a família, o quanto Deus quer que nós tenhamos carinho e cuidado com as crianças, com o casamento. Foi assim que o Senhor recebeu quando Ana dedicou ao Senhor o seu filho Samuel. E quando Ana dedicou Samuel, ela disse: ao Senhor está entregue por todos os dias da sua vida. Assim Ana consagrou Samuel ao Senhor. O Anthony é um sonho de irmã Nilma de muito tempo, mas Deus deu a graça de que com o João Deus permitisse que esse privilégio fosse alcançado. Quero convidar os irmãos a ficarem de pé, estender a sua mão, e nós vamos abençoar a vida do Anthony. Ó glorioso Deus e Pai, bendito é o teu nome. O João é uma bênção do Senhor. Casado com a Nilma, o Senhor abençoou o casal, e o Anthony veio trazer esta alegria. Senhor, muito obrigado.
porque o Senhor é bondoso e gracioso. Recebe a atitude de dedicação dos teus filhos, que não só apresentam o Anthony, mas o consagram ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, recebe a atitude dos teus filhos. E por isso assim colocamos diante do Senhor, porque a tua palavra nos diz de que todos os dias do Anthony estão diante do Senhor. Os anjos do Senhor vão se acampar ao redor desta vida. O Senhor guiará e orientará todos os seus passos. A formação das suas memórias afetivas, as suas experiências, as pessoas que vão lidar com ele. Abençoa para que o crescimento dele seja saudável. Abençoa para que o desenvolvimento, Senhor, desta vida honre ao Senhor em todos os caminhos. De tal maneira que no momento certo, teu Espírito Santo tocará de maneira tão forte que ele se renderá aos pés de Jesus, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o privilégio, a honra de saber que no desenvolvimento da sua vida, o Senhor fará com que suas mãos sejam prósperas, seja frutífero, seja um homem honrado e abençoado pelo Senhor. É assim que nós consagramos o Anthony ao Senhor. Da mesma maneira, nós pedimos que a vida do pai, o João, e a Nilma, seja cheia do teu Espírito Santo, cheia da tua palavra, para ensinarem onde e como ele deve amar o Senhor. É no nome de Jesus que nós o abençoamos. Amém? Podem sentar, irmãos. Bom dia, meus irmãos. O Ministério de Berçário entende que desde o ventre nós podemos e devemos orar pelo bebê, e assim que ele nasce já pode receber o ensino das Escrituras. Por isso nós estamos esperando o Anthony para louvar e aprender com a gente. Sejam muito bem-vindos, podem contar com o Ministério para o que precisarem e será um prazer tê-los conosco. Podem sentar-se. Deus abençoe vocês. É sempre muito legal, irmãos, muito especial esse momento de apresentar, de colocar diante de Deus a vida de um bebê. E como disse ainda há pouco a irmã Jamile, começamos a anunciar as próximas grávidas da igreja, devem vir mais 4 ou 5 por aí, e pode acontecer, a irmã Ieda e o Tiago, quando estiveram orando aqui na igreja e falando sobre este assunto, ela nem sabia que já estava grávida. E Deus confirmou depois, e então já temos mais uma grávida que continuaremos orando para que no momento certo Deus permita que o bebê venha a este mundo e nós tenhamos mais um momento singular entre nós. Singular também tem sido o retiro de jovens, foi tremendo, tremendo, inclusive, irmãos, pegou fogo no retiro, né? Pegou fogo literalmente. Na quinta-feira eles tiveram que chamar o corpo de bombeiro, quer dizer, não no retiro, mas no terreno do vizinho, colocaram fogo e o fogo pegou numa árvore e as labaredas foram altas demais. Mas naquela noite Deus derramou de modo tão especial
quando o pastor Geovaldo ministrou a palavra, e tem sido uma experiência gratificante. Os irmãos verão nos próximos dias, alguns já viram aí pela rede social da igreja, os irmãos verão nos próximos dias aquilo que tem sido a experiência tremenda da realização do retiro ali naquele local. Nós louvamos a Deus pela vida de irmão Orlando, de irmã Ceissa, pastor Flávio e irmã Litiziane, como Deus usou a vida deles para liderar os jovens que estavam no retiro. Quero enfatizar para os irmãos, apesar da programação do final do mês ser promovida pela coordenadoria de homens, não é um jantar de amigos só para homens, e nem é um jantar de amigos só para casais. É um jantar de amigos. Nós convidaremos, então, se uma pessoa está sozinha e quer convidar um amigo, vai pagar o jantar dele para ele, nós teremos a oportunidade. Doutor Valdir Lucena, que também é general reformado do Exército, ele vai estar aqui compartilhando o testemunho da sua vida, de como Deus transformou a vida dele. E antes do dia do jantar, ele vai ter alguma programação, como já viram aí. Fiquem atentos e ligados, porque esta programação é super especial, irmão Wilton, para que a gente consiga evangelizar mais pessoas e levar mais pessoas ao conhecimento de Jesus. Mas algo também singular que você precisa, e agora precisa até de preparação especial, porque virá aí dia 4 de novembro, se não me foge a memória, a corrida da Iboa. A Iboa completará esse ano 13 anos, e nós teremos a alegria de realizar mais uma corrida. São apenas 500 vagas. E eu digo apenas porque no ano passado nós tivemos já quase esse número de pessoas inscritas. Então, pessoas que devem se inscrever para participar. De 3 anos, crianças e aqueles que quiserem 3 quilômetros de caminhada. Podem se inscrever para 3 quilômetros de caminhada, 5 quilômetros de corrida e 10 quilômetros de corrida. Já tem gente aí se preparando, e isso vai ser uma experiência, mais uma vez, marcante em nossa cidade. Logo você deve aguardar as notícias. Sabemos que vários dos nossos irmãos estão aproveitando o feriado, estarão retornando nesses dias, aliás, hoje, inclusive, alguns voltando de viagem, e nós devemos orar para que Deus guarde e proteja na estrada aqueles que estiverem, ou de avião, de alguma forma, Deus guarde os nossos irmãos voltando das suas viagens. Por outro lado, talvez é possível que nós tenhamos pessoas que estejam nos visitando hoje de manhã. E se você está nos visitando, a gente quer dar um presente para você. Tem alguém que está nos visitando hoje de manhã? Se tiver, faz assim com a mão. Tem lá atrás, tem aqui, tem mais alguém visitando a gente? Você que está nos visitando vai ganhar um presente da igreja, e esse presente é uma oportunidade de você ler a Bíblia todo dia, e você também pode deixar conosco um pedido de oração. Não vá embora sem preencher essa ficha até o final do culto. Entrega para a gente, porque nessa ficha você tem a oportunidade de registrar o seu pedido de oração. E ao registrar o seu pedido de oração, quando sua ficha chega à minha mão, eu vou orar por você. Então, deixa conosco esta informação, o pedido de oração que você quer colocar ou apresentar diante de Deus. Nós realmente queremos que Deus responda a orações como respondeu eu imagino. Cadê Jamile? Irmã Jamile, eu imagino que a irmã provocou um monte de gente agora, porque vai ter um monte de gente querendo aumento, hein? Vai ter um monte de gente querendo aumento, mas não são só essas orações que Deus responde, não é? Deus responde muitas outras, e nós temos já acompanhado as respostas de oração que Deus faz ao seu povo. Afinal de contas, a igreja que ora experimenta o agir de Deus e o movimento do Senhor para responder orações. E é exatamente por isso que eu convido você a abrir a sua Bíblia, e nós vamos ler o Salmo de número 17.
Salmo de número 17. E no Salmo de número 17, você vai observar um comportamento do salmista e uma atitude que ele tem em relação à oração. E ele leva a sério a questão da oração. E do verso 1 ao verso 15, ele diz assim: ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se fizeram as tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclinas os ouvidos e acode às minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte, insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se como com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Com a tua mão, Senhor dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. O salmista apresenta neste salmo, e o salmista aqui é Davi, e estudiosos têm pesquisado para tentar descobrir se Davi está escrevendo durante o tempo em que ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, ou se ele estava escrevendo no tempo em que o seu próprio filho havia se rebelado contra ele. Mas aqui há uma apresentação em que é indubitável de que Davi está enfrentando uma perseguição de alguém que quer injustamente até tirar a sua própria vida. E então, Davi, neste salmo, apresenta algo singular para nós, porque ele pede e apresenta-se a Deus, pedindo que Deus, não apenas como Deus, mas que Deus o trate como juiz, que Deus trate a situação como juiz justo, que conhece todas as coisas, que sabe de todas as coisas. Neste salmo, nós vemos Davi clamando ao Senhor, e inclusive, os irmãos verão isso em seguida, quando Davi fala, o Senhor examina, o Senhor me sonda, e o Senhor não encontra nenhum pecado, ele não está advogando perfeição, ele está advogando inocência, o que é diferente, porque ele está especificamente neste caso, irmãos, só quem já passou por isso, quando é acusado injustamente em alguma situação, que precisa se apresentar a Deus, sabe
como deve dizer diante de Deus e contar e saber que Deus verdadeiramente é justo. É precioso a gente encontrar neste salmo, e os irmãos poderão dividir este salmo da seguinte maneira: do verso 1 até o verso 5, é um assunto que o salmista está tratando. Do verso 6 ao verso 12, é outro assunto que ele está tratando. E do verso 13 até o 15, é outro assunto que ele está considerando. Então, nós devemos tratar e observar da seguinte maneira: do verso 1 até o verso 5, ele está conversando na sua oração com Deus e dizendo: Senhor, o Senhor pode me analisar, o Senhor pode me sondar, o Senhor faz isso de dia, de noite, o Senhor me conhece na atitude do meu coração, nisto que estou sendo acusado, ou nisto pelo qual estou sendo perseguido. O Senhor me analisa. Irmãos, quando a gente pede para o próprio Deus analisar, é porque a gente pode estar bem tranquilo de que a gente naquela situação é inocente. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque algumas pessoas, sem pensar, elas falam em nome de Deus, advogando inocência, sem perceber a responsabilidade e quanto isso pode ter de consequência em algumas situações. Eu estava no último ano do meu curso de teologia e fui convidado para fazer uma conferência numa igreja, numa das cidades satélites de Brasília. Não era pastor ainda, eu era seminarista. Mas, irmãos, que experiência doída eu vi acontecer lá. Porque naquela igreja, na cidade satélite de Guará 1, naquela igreja havia uma situação em que o próprio pastor da igreja estava vivendo uma situação de pecado. E vivendo a situação de pecado, de escândalo, que estava conhecendo, pessoas da igreja vieram conversar com o pastor, e aquele pastor, advogando a sua inocência, diante dos irmãos que estavam conversando com ele, ele pegou a própria Bíblia e ele disse, com a mão na Bíblia, ele disse: Deus pode fazer comigo o que Ele quiser, se eu não sou inocente nessa situação. E ele não era. Infelizmente, irmãos, naquela semana, o filho preferido daquele pastor foi esmagado por uma Scania, batendo de frente contra um caminhão. Aí você diz assim: mas esse menino, meu Deus, esmagado. Não, a alma desse menino está com o Senhor, foi salvo, o corpo que foi desse jeito. Mas quando eu cheguei, agora imagine os irmãos, eu, seminarista, para pregar na igreja, encontrei a igreja com esta situação, e o pastor inconsolável, chorava de dia e de noite, arrependido, porque tinha agora invocado Deus para analisá-lo. Tem dois aspectos quando a gente invoca Deus para Ele nos analisar. Quais são os aspectos? Um aspecto é esse que eu narrei para os irmãos, de que se a gente invoca Deus para Ele nos analisar, a situação pode pegar se a gente não estiver tranquilo. Mas se a gente estiver tranquilo e invocar o Senhor para Ele nos analisar, olha o que é que acontece. É Deus quem passa a ser a defesa completa da gente. Foi por isso que Davi, sem ter exército algum, conseguiu atravessar toda a perseguição que o rei Saul implementou contra ele, porque tão logo Saul tomou conhecimento de que Deus havia nomeado, ungido um novo rei, ele procurou de todas as maneiras, e ele era o rei, com todo o exército, para poder matar Davi, e não conseguiu matar. Aliás, 2 vezes, Davi teve a oportunidade de matar Saul e não o fez.
Nós devemos entender de que quando nós temos ou invocamos que Deus nos analise, irmãos, se a gente puder dizer, Senhor, Tu conheces o meu coração e o Senhor sabe que nesse assunto que estão me acusando, eu sou inocente. Se a gente puder dizer isso, irmãos, a gente chama toda a proteção de Deus sobre nós. Pastor, e se a gente não for inocente? É bom confessar. É melhor confessar. É melhor ir para a presença de Deus e confessar, porque o salmista aqui, ele diz, Senhor, me analisa, e o Senhor conhece o meu interior, e o Senhor sabe que o Senhor não vai encontrar uma falta. Mas se encontrar falta, confessa. Deus é misericordioso e Ele sabe perdoar. Quando alguém de coração quebrantado, é no Salmo 51, verso 10, que o salmista pede, Senhor, devolve a alegria da minha salvação, não retiras de mim o teu Espírito. Naquele tempo, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha e agia na vida de pessoas e depois ia embora. Assim, quando nós recebemos o Espírito Santo já no Novo Testamento, é orientado de que ele vem e fica até a volta de Jesus. Mas nós podemos, segundo o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios e em outros textos, ele diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, porque ele não sai de nós, mas ele pode ficar entristecido com as nossas atitudes. Mas se nós podemos dizer, Senhor, Tu me sondas no interior, Tu me analisas, Tu conheces as minhas ações, as minhas atitudes, os meus pensamentos, o meu comportamento, o meu caráter. Senhor, eu invoco o Senhor para me defender. Irmãos, isto é tremendo e maravilhoso, porque eu também já vi situações em que a pessoa pode invocar o Senhor desta maneira e a defesa de Deus foi tranquilidade. Da mesma maneira, uma atitude de um amigo, colega pastor, que estava vivendo uma situação de perseguição de pessoas, e que acreditem, pessoas de dentro da congregação levantando perseguição contra ele, e ele vivendo aquela agonia, e havia outros irmãos que diziam assim, você devia fazer tal coisa. Ele disse, não, eu estou tranquilo diante de Deus, a minha causa, quem vai agir é Deus. E ele só orava a Deus, e o Senhor Deus agiu, honrou, protegeu e guardou, e até hoje ele está lá na mesma igreja, porque Deus o honrou. Quando nós podemos invocar, e nestes 5 primeiros versículos, o salmista está dizendo, o Senhor me analisa, o Senhor é justo, o Senhor é bondoso, o Senhor é gracioso, o Senhor pode, como um fogo, olhar e filtrar. É um raio-x, faz, Senhor, um raio-x. Tu me conheces e sabes que não há culpa em mim nesta situação. Do verso 6 ao verso 12, então, é quando o salmista invoca, agora depois que ele pediu que o Senhor podia analisá-lo, ele diz, Senhor, eu invoco então a Tua proteção, protege-me de todo o mal, protege-me das armadilhas, protege-me das artimanhas, protege-me das ações de perseguição, protege a minha vida de modo que eu possa experimentar aquele cuidado do Senhor. E é nesta sessão que o salmista usa a figura que nós estamos usando neste mês. Ele diz, Senhor, eu quero que o Senhor me coloque no nível de ser protegido como a menina dos teus olhos. Você sabe que Deus pode e faz isso. O salmista sabe que Deus pode e faz isso.
Nós já vimos nas 4 referências que a Bíblia traz sobre esta expressão menina dos olhos, em que é o próprio Deus quem declara que ele considera o povo de Israel como menina dos seus olhos. Aqui o salmista está pedindo, ele quer ser. Agora, nesta situação, o cuidado ou o alvo do Senhor para ser considerado como menina dos olhos de Deus. Aí alguns de nós podemos dizer assim, presunção, mas é petulante esse Davi, não é não? Ele quer ser a menina dos olhos do Senhor. E se ele não pedir, vocês acham que vai ser assim, sem ver, sem para quê, que de alguma maneira, mas percebe que antes ele diz assim, o Senhor pode me analisar. E nesse aspecto, eu estou inocente. Mas, Senhor, eu queria que o Senhor me colocasse, me protegesse como a menina dos teus olhos. Não está aqui a intenção de ser preferido do que os outros. Está aqui o desejo de quem quer ser protegido na dimensão que você protege a menina dos seus olhos. Você já percebeu como é que o reflexo de agir do seu organismo protege a menina dos olhos? Você nem está percebendo e está andando de uma maneira tal e de repente algo vem em direção ao seu olho e é inevitável a velocidade com que sua mão age, a velocidade com que as pálpebras mexem, a velocidade com que o seu organismo age para desviar do perigo, para proteger a menina dos olhos. O salmista é besta nada, hein, irmãos? E a gente pode pensar assim, pastor, então eu posso pedir a Deus também? Pode, pede para analisar primeiro, né? Senhor, tu olhas o meu coração, a minha atitude, e o Senhor me vê, olha, nesse assunto aqui eu sou inocente, então me coloca como menina dos teus olhos. Como eu disse, nós como igreja, neste mês, estamos vendo de que missões é menina dos olhos de uma igreja que ora, porque quando nós oramos, é inevitável que Deus coloque no nosso coração um amor pela obra missionária, seja para a oração, seja para responder positivamente ao chamado de Deus, ou seja, para contribuir com a obra missionária. Quando nós oramos, Deus protege o trabalho missionário, como nós vimos no testemunho ainda há pouco. O trabalho missionário é algo maravilhoso. O salmista usa neste salmo as expressões que dimensiona o nível com que ele quer ser protegido e protegido pelo Senhor. E ele o foi, irmãos. Foi tanto no período quando Saul estava perseguindo, quanto foi protegido durante a rebelião que o próprio filho fez contra ele. Deus agiu de maneira cuidadosa com Davi nesse contexto. No verso 13 ao 15, o salmista apresenta um desejo de livramento. Ele não quer apenas ser protegido, ele quer ser salvo, ele quer ser liberto, ele quer ser colocado em completa liberdade daquela situação. Às vezes nós não percebemos que estamos pedindo a Deus apenas para a gente ser guardado e protegido, mas a gente não quer que aquilo, não é que a gente não queira, a gente não age ou fala com Deus em oração para pedir a Ele o livramento completo. O salmista, do verso 13 ao verso 15, apresenta diante de Deus que ele realmente quer ser salvo, ver um livramento divino. Quando nós estávamos lidando na Justiça Federal, lá em Fortaleza, sobre a minha mudança, andando pelos corredores da Justiça, o irmão João Cantanhede disse assim: pastor,
eu nunca vi isso na Justiça Federal. Nós estamos tendo um tratamento VIP aqui. E eu disse, não, irmão João, não é VIP, é celestial. É diferente, é divino. Deus está fazendo, porque a gente ter dado entrada de manhã e sair de tarde com a liminar que era necessária, foi um milagre de Deus tremendo, quando nós vimos esse agir de Deus ali dentro das circunstâncias. Davi age desde o início, chamando Deus para analisá-lo. Davi começa essa oração pedindo que o Senhor ouça o seu clamor e o examine. Primeiro ele suplica que os ouvidos de Deus estejam inclinados à sua oração, pois suas palavras não procedem de lábios fraudulentos, de lábios falsos. Ele diz, Senhor, o que eu estou falando contigo não é algo que eu estou construindo só por repetição de uma oração simples, muito menos estas palavras minhas não são palavras falsas. A minha palavra de oração diante do Senhor é oração sincera, é oração do coração, do fundo do meu coração. Essa cena descrita por Davi no início deste salmo é a cena de um tribunal, irmãos. É como se Davi estivesse pedindo, Senhor, vamos compor aqui um tribunal e eu quero o Senhor como o juiz que vai decidir essa questão, porque tu conheces o meu coração. Davi se aproxima em oração do tribunal divino e recorre àquele que é o juiz de toda a terra e que julga todas as coisas com retidão. O juízo de Deus, ou a sentença de Deus, ou a decisão de Deus é sempre reta, é sempre justa, é sempre perfeita. Davi então leva a sua causa a Deus, chamando e pedindo que Deus seja o seu juiz, o único que realmente é capaz de justificá-lo. Em 2003, quando a mãe de Eliane estava em coma, perto dos dias em que ela realmente partiu para a eternidade, e nós estávamos no processo de nossa documentação lá nos Estados Unidos, nós não podíamos sair dos Estados Unidos. Se saíssemos, o visto já estava vencido e a gente precisava fazer todo o processo para conseguir voltar aos Estados Unidos, e podia ser negado. A gente dependia, tinha permissão para ficar lá, mas não podia sair e voltar outra vez, teria que pegar tudo de novo. E a gente ficou em oração, num conflito muito, muito forte, muito difícil. E numa manhã de uma semana, no comecinho da semana, Eliane me ligou, eu estava na igreja, e ela disse, meu amor, Deus falou comigo aqui. Eu li o texto da Escritura e Deus me disse que Ele é o meu juiz e é o meu advogado. E então, eu estou ouvindo a voz de Deus de que eu posso ir e que tudo vai ser resolvido. Eu digo, meu amor, se Deus falou com você, então vamos comprar passagem, você vai viajar essa semana. Naquela mesma semana, eu comprei a passagem de Eliane, ela viajou para cá, encontrou a mãe em coma, a mãe acordou do coma, olhou Eliane, falou o nome dela e no dia seguinte partiu para a eternidade. Eliane teve a alegria, o privilégio de estar com ela. Aí eu precisei vir dos Estados Unidos, deixamos os filhos lá e eu vim. Fui à embaixada americana com um monte de recomendações para tentar renovar o visto para voltar para os Estados Unidos. A pessoa que me atendeu não olhou nenhum documento que eu trouxe. Ela só me perguntou, eu expliquei para ela porque eu tinha vindo, e ela disse, muito bem, tá bom, está aprovado. Eu confesso, irmãos, que fiquei até chateado, porque deu tanto trabalho para preparar os documentos todos, deu tanto trabalho, e mais do que isso, eu tinha deixado Tiago e Kézia lá, porque eles estavam na escola, e aí ela foi andando, voltou e disse assim, eu estou vendo que o senhor tem 2 filhos, os filhos estão com o senhor? Eu disse, não, nossos filhos ficaram lá na América.
E aí ela disse: se o senhor tivesse trazido eles, eu também renovava os vistos deles. Aí eu disse: eu não os trouxe não, mas os passaportes deles estão aqui comigo. Então me dá. Eles não fazem isso, irmãos. Tem que estar presente. E eu entreguei os passaportes de Tiago e Késia, e ela levou tudo para lá e disse assim: está tudo aprovado. Quando o Senhor é quem vai na frente da gente, quando a gente invoca, e é Deus o nosso juiz, e quando Eliane estava em oração e Deus falou com ela, a gente sentiu paz, porque o Senhor estava na nossa frente. Então, não há tribunal que o Senhor não possa intervir. Davi aprofunda a ideia de ser examinado pelo Senhor, pois isso pode fundamentar a sua causa. Ele pode mostrar a sua inocência. É nesse sentido que o salmista diz: sonda-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade alguma o Senhor encontra em mim. A minha boca não transgride. No verso 3 ele diz esta verdade. Então Davi aqui não está, como eu falei no início, ele não está alegando perfeição, ele está alegando inocência. Agora, por que ele chama para o Senhor o visitar de noite? Irmãos, porque é de fato, fala a verdade, é na hora que a gente põe a cabeça no travesseiro que começam a vir as coisas que a gente fez durante o dia, não é? Não é? E aí diz assim: o Senhor pode me visitar nessa hora, quando eu mesmo estou me analisando. O Senhor pode me visitar e o Senhor vai ver a situação. Davi continua afirmando sua integridade, e não por seu próprio padrão de justiça, mas pela obediência à vontade de Deus revelada na lei do Senhor, no verso 4. Por isso ele então afirma não andar nos caminhos dos violentos, mas sim nas veredas do Senhor, onde os seus pés não resvalaram. Salmo 17, o versículo de número 5. Quando ele invoca a proteção do Senhor, nessa sequência, ele está mostrando sua dedicação em invocar o Senhor, e explica que a sua invocação não é inútil, pois Deus é quem o responde, e ele está certo de que em outras vezes Deus já havia respondido às suas orações. Aliás, no Salmo 119, no Salmo 116, a palavra de Deus diz: eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor porque Ele ouve as minhas orações. E ainda ele diz: eu vou invocar o nome do Senhor enquanto eu viver. Salmo 116, versos de 1 a 3, ele declara isso. E na sequência do Salmo 116, ele vai descrever as situações de perigo e laços do inferno, e como a sua vida esteve em perigo de morte. Ele diz: eu amo o Senhor, porque o Senhor ouve as minhas orações. Irmãos, nós precisamos verdadeiramente crer que há uma proteção, e isso não anula a atitude de prudência, de cuidado, a atitude de alerta que nós devemos ter diante do nosso mundo. Mas ainda que nós tenhamos ações de prudência, de cuidado, de alerta, não deve isso substituir a nossa dependência, confiança na proteção de Deus, porque ainda que a gente precise dos planos de saúde, quem é que cuida da nossa saúde? É o Senhor. Ainda que a gente coloque fechadura na porta, quem é que protege a nossa casa? É o Senhor. Ainda que a gente coloque alarme no carro, quem é que nos protege? É o Senhor. Ainda, todos os cuidados a gente deve continuar tendo, mas nós não podemos substituir no nosso coração de que quem protege a gente de verdade é Deus, é o Senhor, e sempre invocar e confiar no Senhor. Cada vez que a gente entrar num avião, mas quantos de nós olhamos assim e tal? Eliane pode confessar para os irmãos de que teve uma vez em que a gente ouviu
a voz do piloto, e a voz do piloto era uma mulher. E foi a própria Eliane, não fui eu, irmãos. Ela disse assim: meu Deus. E foi exatamente, irmãos, naquele dia em que as turbulências foram severas, e até chegar em Atlanta, na Geórgia, lá nos Estados Unidos, essa mulher foi muito perita, e ela foi capaz de pousar o avião em meio a turbulências, que todos os parafusos do avião balançavam assim. Ela tentou 4 vezes pousar o avião, estava tendo um vento muito forte em Atlanta, e balançava tudo, e subia e baixava 500 pés, subia 500 pés assim, sem ver, sem para quê. A gente estava numa montanha russa, muito melhor do que Busch Garden, sem dúvida alguma. Até que no último momento ela disse assim: já tentei de tudo, agora ou vai ou racha. Ela falou assim para a gente. E ela foi segurando o avião até as rodinhas pegarem no chão. A gente entra no avião e fica achando se é o piloto que vai cuidar da gente. A gente precisa que o piloto tenha perícia, sem dúvida alguma. Mas quem nos guarda é o Senhor. A gente precisa ter os cuidados de evitar acidentes de carro, sem dúvida. Dirigir defensivamente, sem dúvida. Mas quem nos protege, nos livra e nos guarda é o Senhor. Fica mais do que claro que a integridade de Davi era dependente da própria graça de Deus. Isso está no verso 7 do Salmo 17. É a graça de Deus que está agindo. A palavra bondade aqui traduz o termo hebraico que implica na ideia de fidelidade de Deus. Com isso, o salmista aponta para o amor de Deus derramado sobre aqueles que têm aliança e confiança nele. Deus não quer ficar distante de você, Ele quer aliança, bate-papo, conversa, relacionamento, não é só na hora do desespero a gente correr e dizer assim: Senhor, me guarda, me protege. Ancorado na fidelidade do amor de Deus, Davi invoca e diz: eu estou certo de que o justo juiz vai me guardar mais esta vez ou mais esta situação. Davi entende de que a presença protetora de Deus é real para o seu povo. No verso 8 e 9 ele diz: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Ele diz: Senhor, protege-me como a menina dos teus olhos. A menina dos olhos só também não, Senhor. Abre as asas, eu quero ficar debaixo. Esse salmista era bobo não, irmãos. Esse salmista queria de fato o que todos nós precisamos todos os dias na nossa vida, e desse cuidado de Deus precioso. Salva-me, Senhor, com livramento divino. Davi pede a intervenção direta do Senhor contra os adversários. O pedido de Davi não é por vingança, mas por justiça. Davi não pede que o Senhor se levante contra as pessoas, porque elas são pessoalmente suas inimigas, mas principalmente porque elas são inimigas de Deus, porque o que elas estão fazendo afronta a ação do próprio Deus. Fica claro então o modo como ele diz que essas pessoas são ímpias e mundanas, são pessoas que não reconhecem a graça comum do Senhor. Lembra? O resumo deste salmo, para mim e para você, deve trazer a compreensão. Na oração, eu devo e posso pedir que o Senhor me analise, me sonde no interior, que o Senhor me proteja, me guarde de todo mal, e que o Senhor me salve, trazendo livramento
divino. É possível que nós tenhamos pessoas aqui hoje de manhã que estão precisando dessas ações do Senhor. E lembrem, Deus não é um instrumento para a gente invocar vingança contra ninguém, mas é o Senhor que zela pelos seus e quer proteger e guardar a gente de todo mal e de todo perigo. Se há alguma coisa da qual você precisa de Deus agindo assim, e você quer pedir ao Senhor, apresentar, lembra deste salmo. Do verso 1 ao 5, o Senhor me analisa. Do verso 6 ao 12, o Senhor me guarda. Do verso 13, o Senhor me livra, me salva. Em nome de Jesus, quem tem uma causa que precisa que Deus te defenda, que Deus te zele, se você tem algo, faz um gesto com a mão assim, deixa eu ver. Tem pessoas, olha aí, quantas pessoas, você tem algo, tem pessoas, várias pessoas, porque o Senhor está falando com você, e você vai levar esse salmo para casa, e vai ficar recitando ele, e analisando, e pedindo o Espírito Santo de Deus, porque o Senhor quer liberar livramento divino para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Vamos falar com Deus então? Curva a sua fronte em nome de Jesus. Ó Deus, não são apenas causas de justiça que são levantadas diante do Senhor, mas também estas tornam necessária a ação e intervenção do Senhor. Por isso, ó Deus, nós queremos agradecer, porque o Senhor, pelo Espírito Santo, fez com que o salmista registrasse. E é tão precioso saber que o Senhor guardou e livrou o salmista. Assim como nesta manhã são levantadas diante de Ti aqui, não apenas as questões judiciárias, mas são levantadas aqui diante do Senhor questões de saúde, questões de injustiça no relacionamento, atitudes de julgamentos que pessoas levantam umas contra as outras. Mas, Pai, em nome de Jesus, o Senhor faz reinar com Tua bondade e amor eterno. O Senhor traz para os Teus filhos o livramento. Há também questões financeiras, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, analisa a gente como igreja, porque nós, como Igreja Batista do Olho d'Água, nós queremos agradar o Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Guarda os Teus filhos, protege os Teus filhos, traz livramento e salvação. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém. E todo o povo de Deus disse: amém. E louvou ao Senhor. Nós vamos agora para a Escola Bíblica Dominical. E você que está visitando a gente, saiba que tem uma classe específica para você em nossa igreja. O segmento básico é a oportunidade de você ter os primeiros contatos com a palavra de Deus. Vamos à Escola Bíblica Dominical.